Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para nosso dia, para a nossa meditação, onde o tema do nosso devocional desta semana fala sobre alinhamento. E ora a Deus desde já que em nome de Jesus dê ordem a seus anjos adiante de ti, com espada desembainhada de fogo, cortando o laço do passarinheiro, repreendendo toda a peste perniciosa, repreendendo e cancelando todo dardo inflamado do maligno, que toda oração contrária, que toda obra contrária feita contra a tua vida, contra a sua casa, contra a sua família, que o anjo do Senhor vá adiante, repreendendo todo mal, desfazendo todo mal, e que haja o livramento, que haja a bênção do Senhor, que haja o direcionamento do Espírito Santo, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos visite, nos direcionando, para que possamos andar alinhados com o propósito, com a vontade de Deus, aquilo que não está em alinhamento, de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, para trilharmos em caminhos retos, para vivermos a plena, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e cumprir os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas aqui na nossa terra, aquilo que não está de acordo, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos direcione, que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, abrindo os nossos olhos espirituais, tirando as vendas que impedem de enxergarmos aquilo que é abrolho, aquilo que é impedimento de prosseguirmos, de nos achegarmos a Deus, de nós prosseguirmos rumo, direcionamento ao alvo que é Cristo, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus faça enxergarmos aquilo que há em nós, que precisa ser retirado, aquilo que precisamos mudar, para que possamos estar alinhados de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alinhamento. Alinhamento é o ato ou efeito de pôr-se em linha reta, na mesma linha. Podemos comparar alinhamento quando uma casa ela está sendo construída ou para ser construída, ela necessita de uma linha reta, de que seja alinhada para que seus blocos não saiam tortos, para que esta parede suba em direção reta. Mas se por acaso, ao construir esta casa, o pedreiro ele falhar, errar, depois de ser construída, pode perceber alguma falha e que talvez necessite ser reparada, ou até mesmo antes de terminar de construir. Podemos comparar também com o telhado, que quando uma casa está sendo coberta por telhas, ela necessita estar alinhada para que quando a chuva venha, não venha a cair dentro da casa, que não venha a haver goteiras, que não venha a haver falhas, que não venha a haver brechas. Mas mesmo que aquele que faz a cobertura desta casa, ele tente manter esta telha em linha reta, de forma que não fique falhas, ela pode estar perfeita por um tempo, mas ao decorrer do tempo, talvez com o vento, algo que ande em cima, um pássaro que voe em cima, um gato que suba no telhado, acaba afastando estas telhas de forma que vai criando algumas falhas e que é necessário haver um reparo, é necessário haver novamente um alinhamento. E muitas das vezes nós precisamos disso. Como uma telha que foi
toda alinhada para que não houvesse falhas, para que não houvesse brechas, para que a chuva entrasse e molhasse. Mas que ao decorrer do tempo essas falhas são abertas e precisa-se de um conserto. E nós muitas das vezes precisamos disso. Talvez você seja alguém que viveu em um lar, onde aprendeu os mandamentos de Deus, buscou andar em linha reta, que ouviu os direcionamentos, conselhos de seu pai, mas ao decorrer do dia a dia, por mais que você tente, muitas das vezes cria-se esta falha e é necessário, como seres humanos, falhos e pecadores que somos, precisamos estar buscando sempre fazer esse conserto em nossas vidas individualmente. Ou quem sabe ministerialmente, quando se tem um ministério dado por Deus, nós falhos e pecadores que somos e muitas das vezes por lidarmos com outras pessoas e haver outros membros, é necessário haver um conserto, é necessário haver um alinhamento. Mas para que haja esse alinhamento, é necessário ter uma vida de busca em Deus, pedindo ajuda ao Espírito Santo para que este alinhamento, esse conserto seja feito de acordo à palavra, de acordo ao direcionamento do Espírito Santo. E buscar alinhar os nossos planos com a vontade de Deus, obedecer sua vontade para receber força, fé, ânimo, coragem e capacitação para enfrentar dificuldade, para consertar aquilo que não está de acordo, para trilharmos em caminho reto e permanecer no caminho da salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? A palavra que eu venho trazer para a nossa meditação, para a nossa reflexão, encontra-se no livro de Números, capítulo 22, versículo 21 a 26, diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se. Porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apartou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vimos através desta palavra que muitas das vezes, para termos uma vida alinhada, precisamos muitas das vezes ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas das vezes estamos caminhando em uma direção, achando que está tudo certo, mas é necessário às vezes voltar. Às vezes é necessário parar para alinhar nossa vontade com a vontade de Deus e não com aquilo que desejamos fazer. Vimos que Balaão, ele estava seguindo, aparentemente estava tudo certo, mas ao meio do caminho, dizem Números 22, versículo 22, a ira de Deus acendeu-se sobre Balaão, porque ele se ia. Não era a vontade de Deus que Balaão fosse. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Imagine que o anjo do Senhor
é aquele que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Porque Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para tirar a pedra de tropeço, para repreender todo o trapalho, para repreender todo o dardo inflamado do maligno, nos livra de coisas que nem sequer imaginamos, porque está escrito nos Salmos 91, porque Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Mas imagine você andar uma vida que aparentemente está de acordo com a vontade de Deus, aparentemente está fazendo a vontade de Deus, e aí a ira de Deus se levanta sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, de tal forma que aquele que é para nos guardar torna-se como nosso adversário, como nosso inimigo que luta contra nós, de tal forma que se nós insistirmos e não abrirmos os olhos espirituais para perceber, discernir e voltar-se para fazer a vontade de Deus, aquele que era para nos guardar, o anjo do Senhor com a espada desembainhada de fogo, pode até mesmo nos matar. E muitas das vezes você está tentando prosseguir, você está tentando caminhar e algo não dá certo, e talvez pensas, é o olhar, como muitos dizem, é o olhar gordo do vizinho, é a inveja, é a oração contrária do irmão. E muitas das vezes é o próprio Senhor que está impedindo. O anjo do Senhor tornou seu adversário, como seu inimigo que luta contra você, tentando abrir os seus olhos para voltar-se para o Senhor e alinhar os seus caminhos com o caminho, com a palavra, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e nem sempre está de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele vai adiante para nos guardar, para nos livrar em todos os nossos caminhos, mas é necessário que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. A palavra diz que a jumenta, por causa que o anjo estava na sua frente, ela não conseguia passar. E Balaão, ao invés de orar, de voltar e de buscar em Deus uma nova direção, de abrir seus olhos espirituais e perceber, ele espancava a coitada da mula. E a jumenta, ela via o anjo e não conseguia passar, e no versículo 25 diz: vindo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou contra a parede o pé de Balaão, de forma que provavelmente doeu seu pé, feriu. E muitas das vezes Deus permite algumas coisas nos ferir na nossa caminhada. Algumas coisas não dão certo. Talvez permite uma enfermidade, talvez permite aquela porta de emprego, não dá certo. E muitas das vezes nós estamos nos perguntando por quê, tentando, insistindo e prosseguir, talvez reclamando, blasfemando, ao invés de buscar aquilo que precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E ainda diz a palavra que mais adiante então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito. Então, muitas das vezes, nós precisamos aprender a andar num caminho estreito, porque queremos viver uma vida larga, onde tudo pode. Eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer dessa maneira, sendo que Jesus diz que o caminho é estreito. E muitas das vezes Deus estreita o caminho, nos faz andar em apertos para que nós busquemos mais a Ele, vivamos uma vida de renúncias e vivamos a vontade de Deus. Porque Deus criou uma situação onde Ele não podia andar, nem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, a não ser voltar para trás. E às vezes você não quer voltar atrás. Às vezes não quer abandonar aquilo que no seu coração você já acredita que é a vontade de Deus. E às vezes não quer voltar
e buscar e reconhecer que entendeu errado, que na verdade era a sua vontade, não a vontade de Deus. E Deus, ele permite o caminho tornar-se cada vez mais apertado, de forma que você não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda, a não ser fazer uma curva e voltar atrás. Porque lá na frente, onde parecia que era um caminho reto, bom, perfeito e agradável, seria a sua destruição, seria o desviar do caminho do Senhor, seria atrair para você consequências que não estavam nos propósitos de Deus. Então, nós precisamos buscar viver uma vida perfeita e agradável, segundo a vontade do Senhor. Vimos como exemplo sobre a vida também de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor, ele cria soberba, ele declara que o poder, a grandeza estava sobre o seu reino e Deus permite ele ter um sonho onde seria o decreto sobre a derrota na vida dele, sobre o seu reinado, porque ele acabou se exaltando, se orgulhando, criando uma soberba, sendo que Deus, ele exalta, mas ele também humilha. E a honra e a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Então Deus permitiu Nabucodonosor tornar-se como um animal do campo, como um lobisomem, para então ele reconhecer que de Deus é todo o poder, toda a honra e toda a glória, e alinhar a sua vida e alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de acordo com a palavra do Senhor, onde ele exaltava e engrandecia unicamente ao Deus que fez os céus e que fez a terra, e buscou viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Apesar de sendo rei, devemos exaltar, independente de quem somos, ao único Deus que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Sou a Maria Oliveira, te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.